Salve, rapaziada, beleza pura, cartoleiro topzera com vocês na área, tamo junto. Rapaziada, conseguiram valorizar? Fala pro pai, deixa aí nos comentários, como foi sua valorização? Cartoleiro topzera aqui, ó, conseguiu valorizar 7 cartoletas, tá muito bem. Não tava pensando em pontuar, mas teve uma galera aí, ó, que voou na pontuação. Então vamos buscar agora pontuar e valorizar, sempre na média, tá? Sempre pensando em valorizar em primeira mão, porque as 3 primeiras rodadas é muito interessante valorizar, pensar em valorização. E essa rodada tá uma rodada muito cara. Precisamos ficar esperto para não perder as cartoletas que a gente conseguimos conquistar na primeira rodada, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Vocês ainda não seguem o Cartoleiro Topzera? Ah, não acredito. Ó, aqui embaixo vai estar escrito, ó, se inscreva no Cartoleiro Topzera. Curte aí, dá aquela curtida top e também aperte o sininho de notificação, né, galera? E vamos que vamos mitar com o Cartoleiro Topzera. Vamos mostrar o time que a gente escalamos, o time do canal, e vamos montar um time esboço, beleza? Quem quiser saber do time, da escalação principal do time do canal, vai lá no Instagram, _ Cartoleiro Topzera, e vamos que vamos, lá vai sair o time atualizado, beleza? Vamos que vamos, rapaziada. Essa rodada é aquela rodada que a gente precisamos muito pensar em valorizar e pontuar no mesmo momento, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Isso, vamos lá para nossa tela inicial. Rapaziada, Cartoleiro Topzera, tiramos aí, ó, 65 pontos. Minha última pontuação não foi uma pontuação esperada, poderia ter sido um pouco melhor, tá? Tivemos algumas zicadas que do Matheus Henrique, eu vou mostrar para vocês, tá? Conseguimos valorizar 7 cartoletas, mas para perder essas 7 cartoletas nessa rodada, ó, é 2 palitos. Então precisamos muito, ó, ser atento, ser estratégico pra gente conseguir uma pontuação e valorizar ao mesmo tempo, tá, galera? Vou mostrar aqui o meu time passado pra vocês. O Everton, mito, muito bom na rodada, é um baita de um goleiro. Juninho Capixaba é aquilo que a gente sempre diz, né? É um monstro em desarme, sempre finaliza pro gol. É um jogador muito bom de cartola, gostamos muito dele. A nossa aposta no Everton foi uma boa no Juventude, tá? Nós tinha aqui no banco, galera, o Abner, tá? Tirou 13 pontos, a gente também falou muito dele pra vocês. Léo Ortiz foi a decepção da rodada, não deu um chute pro gol, tá? Só fez um desarme, eu acho que foi a decepção da rodada. Mikael ficou devendo, poderia ter sido melhor pra gente, tá? Temos o Jadson aí também, que escalamos aí pensando em desarme, nada, mas não fez nada no jogo, tá? John também pra mim foi uma decepção. Ao nosso meio, a parte do meio nosso foi muito mal, tá? E aí que a gente perdemos, tá? Perdemos pontuação. Matheus Henrique, a decepção da rodada. A gente falamos dele na live do Cartolaço, a gente falamos dele aqui no vídeo do canal e ele foi muito mal, tá? Desculpa aí, rapaziada, mas infelizmente não foi muito bem o Matheus Henrique. Gabigol, né? Gabigol pros mais íntimos, né? Gabriel tirou 13 pontos como capitão. Foi uma observação muito boa, tá? Ele tava como meu reserva de luxo, tá? Tava o Estevam como meu titular, tá? Desculpa. O Gabigol tava de titular sim, tá? Tava junto com o Eric Pulga e o Luciano. E o Luciano saiu do nosso time titular porque o nosso reserva de luxo, Guilherme, conseguiu fazer uma pontuação melhor do que do Luciano, 1.50. Então vocês capitulou como que é o reserva de luxo? O Luciano foi o jogador do meu ataque que menos pontuou. Então o Guilherme, como reserva de luxo, entrou com 7 pontos, tá, galera? Então o nosso Guilherme, graças a Deus, foi o salvador da pátria de muito jogador aí, tá? E o Eric Pulga aqui no ataque também, tá? É uma ótima opção, que até que fez uma pontuação legalzinha, mas pelo menos não negativou. E o Zubadia fez 6.55, que eu acho que o São Paulo foi a decepção também da rodada pra gente. Beleza? Vou falar pra vocês aqui, galera. Escobar, eu falei no time, eu falei no vídeo que eu fiz pra vocês. Escobar é um baita de um lateral, desarma bastante, tá? Fez 6 desarmes. Vai ser uma ótima pra essa rodada também.
Temos o Barreal aqui, galera, aqui no banco também, que era uma boa pra rodada. Eu falei que ele ia jogar no meio, fez um desarme, fez um golzinho. Tem potencial sim de continuar valorizando, então vamos pensar nessa possibilidade também. Temos o Gabriel Brazão, fez umas 3 defesas lá, muito importante, era para ter sido mais, mas o Gabriel Brazão estava ali e salvou o time do Santos de uma goleada, tá? Então vamos lá, galera, para a escalação dessa rodada 2 do Cartola FC na área, tamo junto, tá? Primeiramente, galera, vou vender todo esse time aqui, tá? Vou vender todinho esse time aqui. Vamos começar pelo ataque, beleza? Temos bastante possibilidade boa aí. E vamos pensar em valorizar e também em pontuar, tá? Mas sempre mantendo a média. É uma rodada difícil. É uma rodada que você pode perder todas as cartoletas que você tem, que você ganhou, porque é uma rodada cara. Então vamos pensar em valorizar e pontuar, mas sempre com aquelas estratégias, tá? Então vamos lá. Memphis Depay, galera, é uma ótima para rodada contra um Vasco que defensivamente é muito fraco, tá? Deixa muito buraco. Eu acho que o Memphis é uma boa para rodada, indico muito para vocês, tá? Gosto muito do Yuri Alberto, vai estar aqui no time do canal. Gosto muito, é um jogador que sempre está participando da parte ofensiva do time do Corinthians. E contra um Vasco que tem bastante dificuldade na parte defensiva, eu acho que o Corinthians tem bastante possibilidade de sair vitorioso dessa rodada e com um resultado bem elástico, tá? Então o Yuri Alberto tem que estar no meu time, tá? E ele precisa de 8 pontos para começar a valorizar mais ou menos, tá? É um golzinho, é difícil, mas difícil para ele não, mas é difícil a valorização. Mas precisamos ter o Yuri Alberto no nosso time, tá? Um pouquinho mais para baixo, galera, outro jogador que eu acho que tem que estar no seu time é o Igor Jesus do Botafogo. Vai pegar o Juventude, que na primeira rodada mostrou ser muito bom defensivamente, mas aí o time do Botafogo jogando no tapetinho, com a sua torcida, eu acho que é muito favorito, tá? Muito favorito contra o Juventude. Então precisamos ficar muito esperto no Igor Jesus. Ele vai estar no meu time, mas precisa bastante de valorização também. Mais ou menos lá uns 7 pontos, praticamente isso, tá? Então eu acho uma ótima para a rodada. Temos o Luceiro contra o Mirassol. Galera, Mirassol é um time que defensivamente vai ficar devendo muito, tá? Não indico ninguém para vocês aí, mas o Luceiro é uma ótima para a rodada, gosto muito, tá? É um jogador, um centroavante que marca bastante gol, tá? É um jogador que é bem ofensivo, participa bastante das jogadas ofensivas do time do Fortaleza e gosto muito, é goleador, tá? Então pode ser uma boa também. Junto a ele tem o Moisés, que pode ser uma boa aposta fora da curva aí, se você não colocar o Luceiro. Temos um pouquinho mais para baixo aqui o Cano, um jogador que tá mostrando bastante que voltou em forma, que tá jogando bem, então pode ser uma boa aposta aí para os cartoleiros, tá? E precisa de pouco para valorizar também. Temos o Tiquinho Soares, que eu gosto dele sim para essa rodada, mesmo o Santos vindo de uma derrota. Eu acho que agora pode ser a hora que o Santos toma uma relargada aí, entendeu? Faça um bom jogo e saia vitorioso aí. Precisamos bastante do Tiquinho Soares aí. Um pouquinho mais para baixo, galera, indico para vocês aí também o Pedro Raul, o jogador do Ceará, jogando contra o Grêmio. Eu acho que tem possibilidade de gol. O Pedro Raul, ele faz gol, tá? Ele é jogador de time, não é jogador de time grande, é jogador de time aí inferior ao Ceará, time pequeno, entre aspas. Então eu gosto muito dessas opções aí, ó. Pedro Raul pode ser uma boa, um jogador que participa bastante das jogadas ofensivas do time do Ceará, tá? Gosto muito. Junto a eles, eu gosto do Marinho também, tá? Pode ser uma boa aposta. Gosto do Canóbio, se não colocar o Cano. Pode ser que o Canóbio seja uma boa aposta e precisa de pouco para valorizar. Eu acho que uns 5 pontinhos, tá? Mais ou menos. Temos um pouquinho mais para baixo, galera, o nosso Guilherme. O Guilherme que fez aquele seu 7 pontos, tá? E não fez uma partida ideal, mas fez uma partida justa. Fez seus 7 pontos, gostei muito da pontuação dele, tá? É um jogador que finaliza, tá? E tem possibilidade de gol também, jogando no ataque, e o Neymar não jogando, sobra falta para ele e pênalti também. Então precisamos ficar muito esperto a isso, tá?
tá? Um pouquinho mais para baixo aqui, galera, eu não indico mais ninguém, tá? Seria essas aí mesmo, essas opções. Mas, galera, eu vou fechar o time aqui. Tô com receio de colocar o Lucero, porque precisa de bastante para valorizar. Mas até o momento, esse time aqui, tô pensando muito, galera, em ir com o Pedro Raul, tá? Gosto muito da possibilidade do Pedro Raul, tá? E assim eu coloco o Guilherme como um reserva de luxo, tá? Essa é minha estratégia por enquanto. Então essa eu vou fazer isso daí. Já vou colocar aqui de reserva, galera, o nosso queridíssimo Guilherme como banco de reserva e reserva de luxo. Já vou acionar aqui, ó, tá bom? Pro meia, galera, já vou ser bem sincero pra vocês. Cuidado, é uma ótima pra rodada. O Arias é uma boa pra rodada. Porém, precisamos ficar muito esperto a isso. Ele precisa lá para 9 pontos para começar a valorizar. Um golzinho. Ah, mas ô Topzera, ele não faz um gol. Você acha que não ele vai começar a valorizar? Se fizer um gol, vai começar a valorizar, tá? É uma ótima para rodada. Indico muito para vocês. Só precisamos ficar esperto, tá? A valorização para não perder aquelas cartoletas que você acabou de ganhar, beleza? Fica a dica aí do cartoleiro Topzera. Ele é uma ótima para rodada, é um jogador que participa muito. O Bragantino é o time que defensivamente também é muito fraco. Tomou 2 gols do Ceará logo no começo do primeiro tempo. Então o Arias tem muita possibilidade de mitada aí, tá? Ele vai estar no meu time por enquanto. Mas galera, fique esperto lá no Instagram do Cartoleiro Topzera, que eu vou postar o time atualizado lá, tá? Então fique esperto que qualquer notícia, qualquer novidade vai estar lá no final do... fechando o Cartola, fechando o mercado, eu vou estar postando o time atualizado, beleza? Mas aqui pra baixo, galera, o De La Cruz pode ser uma boa, tá? Indico pra vocês aí também. Mais um pouquinho aqui pra baixo, Barreal, galera, eu tinha indicado pra vocês, tinha falado pra vocês do Barreal, jogando como meia. É um jogador que participa bastante da parte ofensiva do Santos. Sem o Neymar, ele tem um pouquinho do protagonismo junto com o Guilherme. E gosto muito dessa opção. Mas meu segundo meia, galera, um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Já vou indicar para vocês também. O Carrilho não jogou na primeira, mas é um jogador que participa muito da parte ofensiva do Corinthians. E gosto muito dessa opção. Meu segundo meia, galera, ele não tá provável, tá? Eu vou aqui tirar os prováveis, vou deixar o nulo. Eu acho que ele tá em dúvida. É o Jefferson Savarino, do time do Botafogo. Ele vai estar no meu time, tá? Custando 11,75 cartoleta. É um jogador que participa, tá jogando como um atacante. Gosto muito dessa opção. É um baita de um jogador e vai estar no meu time aqui, tá? Tirando os nulos, só vou com os prováveis, tá? Deixa eu tirar aqui, pera aí só um minutinho. Só vou com os prováveis. Gosto muito dessas opções aqui, galera, ó. Temos um pouquinho mais para baixo. Essa opção aqui do John foi muito mal, né, galera? Foi muito mal. Eu acho que tá na hora de dar um gelo nele aí. E jogando fora de casa também não é uma boa opção, não. Mas uma boa opção é aqui, ó. Lucas Mugni, do time do Ceará. Eu acho que é uma boa opção, tá? É um jogador que jogou muito. Um jogo que fez contra o Bragantino. Gostei muito e pode ser uma ótima opção aí pro meio de vocês, tá? Mais aqui pra baixo, galera, gosto de indicar pra vocês e quero formalizar pra vocês aqui o Gabriel Bom Tempo do time do Santos. Fez 7 pontinhos, quase fez um gol, tá? Cara a cara com o goleiro lá, o zagueiro tirou, tá? Então ele é um jogador que tem potencial sim de desarme. Faz uns lances legais do time do Santos. Participa bastante da parte ofensiva também do time do Santos. Então eu acho uma boa pra rodada. E precisa de pouco pra valorizar, tá, galera? Precisa de pouco pra valorizar. Já vai estar no meu time aqui, tá? Gabriel Bom Tempo. Fechamos o nosso meio de campo, galera. Agora vamos pros mitos. Já vou fechar também o meu meio aqui. Eu fechei com o Gabriel Bom Tempo. Eu vou colocar aqui o Lucas Sacha, tá? É o jogador mais barato e de um jogo mais favorável contra o time do Mirassol, beleza? Vamos então para a nossa lateral. Galera, os lateral tá voando esse ano. Precisamos ficar esperto. Olha lá o que o William fez na primeira rodada. 2 assistências, 6 desarme. É um baita de um jogador. Precisamos ficar muito esperto a ele.
Galera, é um baita de um jogador, mas precisa de muito para valorizar. Não vai estar no meu time por enquanto, mas vou falar também do Bernabé. É um baita de um jogador, também deu assistência aí na última rodada, fez seus desarmes e tirou 12,50 e vai estar no meu time aqui, beleza? Indico para vocês Alex Telles, um jogo muito favorito, tá? Gosto também do Vitinho, é uma boa opção para vocês aí, tá? Mateuzinho, galera, Mateuzinho pode ser uma ótima para rodada, tô pensando muito em ir com ele também, tá? O custo-benefício dele não tá muito alto, mas precisamos ficar muito esperto a isso, quanto que ele precisa para valorizar. Temos um pouquinho mais para baixo aqui, galera, o Escobar vai estar no meu time, é uma baita opção. Com o time do Bahia aqui, do lado que vai jogar o Escobar é o Ademir, que rabisca muito, então tem muita possibilidade de desarme. E se participar de alguma parte ofensiva do time do Santos, vai tá lá em cima, vai dar aquela mitada monstra, tá bom? Então indico muito o Escobar e fique esperto aí conforme a rodada, tá? Então vamos que vamos. Aqui gosto muito do Natanael também, é uma baita opção jogando contra o São Paulo. Dentro de casa o Natanael pode ser uma boa. Gosto do René, que precisa de pouquinho para valorizar também, tá? Indico muito para vocês. Um pouquinho mais para baixo aqui, galera, junto ao time do Corinthians, Anguilleri é uma baita opção, tá? Uma boa opção aí no seu time titular aí. Precisa de pouquinho para começar a valorizar, então indico muito para vocês aí, beleza? Mas não indico vocês dobrar o time do Corinthians na parte defensiva, beleza? Então vamos para nossa zaga, galera. Vamos colocar o nosso banco de reserva aqui já? Não, da zaga não, né? Da zaga não, da lateral. Isso, da nossa lateral eu vou colocar o René, tá, galera? Gosto muito do René pra rodada, tô muito em dúvida, então fica ligado lá no Instagram, beleza? Já segue o Cartoleiro Topzera aqui? Ah, ainda não? Segue pra ajudar, vamos chegar aí aos 500 inscritos, tá? Me ajuda bastante aí, eu sei que cada curtida, cada inscrito aí no meu canal vai me ajudar muito, tá? Peço muita gentileza pra vocês aí, e vamos que vamos. Galera, na zaga, galera, gosto muito da opção aí, ó, do Vitão. Vitão jogando aí, ó, teve alguns desarmes aí na rodada contra o time do Flamengo. Gosto muito dessa opção, mas tá em um precinho aí um pouco salgado. Eu acho, pra quem tem pouca cartoleta, não é uma boa opção pra escalar no momento, tá? Precisa de 5,70 mais ou menos pra começar a valorizar. Mais um pouquinho aqui pra baixo, galera. Jogando dentro de casa, eu gosto muito do Ianco, tá? É uma baita opção. Fez 4 pontinhos aí, mesmo tomando gol. Mas jogando dentro de casa tem muita possibilidade aí de desarme e até uma bola aérea, fazendo um golzinho aí com bola aérea, tá bom, galera? Mais aqui pra baixo, galera, indico pra vocês aí Ignácio. Quem conhece o Ignácio do ano passado, ele jogando no time do Fluminense, é um jogador que desarma bastante. Os botes dele é certeiro, então eu indico muito para vocês aí. Vai estar no meu time aqui do esboço, mas já praticamente atualizado, tá, galera? Porque eu vou atualizar mesmo esse time lá no Instagram, então fique esperto, tá? Galera, mais aqui para baixo, gosto muito do Félix Torres, tá? Gosto muito, não vou colocar ele aqui por enquanto, mas é uma opção muito boa. Gosto aí da opção do Félix Torres. Um pouquinho mais para baixo, galera, indico para vocês o Júnior Alonso, tá? Muito bom aéreo, com as bolas aéreas ele é muito bom, tá? Indico para vocês. Léo Ortiz, a decepção, tá? Se vocês quiserem colocar ele pensando em valorização, pode ser uma boa. Jogando fora de casa, não é uma boa opção. Não indico para vocês assim, os melhores zagueiros, tá? E temos o Juninho para fechar com vocês. Aqui no Cartola não foi muito bem, tá? Mas fez uma partida contra o Flamengo boa, tá? Gostei muito do Juninho, é um jogador que vai dar bastante brilho aí ao final do campeonato, tá? Então, meu segundo zagueiro, galera, eu tô muito em dúvida mesmo, mas eu vou fechar com... Temos bastantes opções boas aí, né, galera? O Cruzeiro jogando fora de casa vai sofrer bastante, tá? Porque o time do Cruzeiro esse ano, só Deus, hein? Galera, vou colocar o Félix Torres por enquanto aqui no meu time, tá? Vou ir com ele, vou dar uma cartinha pra ele aí,
para ele não decepcionar, tá? Para ele não decepcionar, custando 5 cartoletas, eu acho que pode ser uma boa opção aí para a rodada, tá, galera? Já vou colocar meu banco de reserva na zaga aqui. Vou colocar aqui o Juninho, tá? Vou colocar o Juninho como o nosso banco de reserva. Nosso goleiro, galera. Goleiro a gente temos... Já vou para as opções certeiras, galera. Não vou ficar aqui passando pano aqui para goleiro, não. Já vou logo falar que o Everton é uma ótima opção, mesmo jogando fora de casa contra o time do Sport, que é um time que finaliza bastante. Gosto muito dessa opção aqui do Everton, tá? É um jogador que vai precisar de pouco para começar a valorizar, então indico muito para vocês aí, tá? Temos o Rossi, se você quiser fazer uma apostinha fora de casa, pode ser uma boa também. Mas gosto muito aí, galera, desses dois goleiros aqui. Gabriel Brazão jogando dentro de casa. Uma outra coisa também que a gente precisa ficar esperto, galera, que vamos ter Libertadores e Sul-Americana na outra quarta-feira. Na terça quarta-feira vai começar Sul-Americana. Vai começar não, já temos ontem já teve rodada, tá? Então, na outra quarta-feira vai ter a segunda rodada da Libertadores e Sul-Americana. Então, precisamos ficar muito esperto a isso, tá? Vai ter gente que vai estar poupando aí, jogadores aí, então precisamos ficar muito esperto a isso, tá? Então, como o Gabriel Brazão estava dizendo para vocês, jogando dentro de casa pode ser uma boa opção para vocês. Gosto muito do Gabriel Brazão, é um jogador que faz bastante defesa, tem um ótimo reflexo, então pode ser uma boa para rodada para vocês aí, tá? E gosto muito do Matheus Donelli, precisa de pouquinho para começar a valorizar, só 3,93 cartoleta, indico muito para vocês aí. Como eu falei para vocês que eu não queria fazer a dobra, galera, não queria mesmo fazer a dobra, mas vou precisar até o momento fazer essa dobra. Vou colocar o Matheus Donelli aqui, que é um jogo mais favorável contra o time do Vasco, tá? E eu indico muito para vocês e precisa de pouco para valorizar. Como eu disse para vocês, precisamos sempre equilibrar a valorização e a pontuação agora nessa segunda rodada, tá? Então o nosso time tá fechando desse jeito. Eu vou colocar aqui o Antony, tá? Como nosso banco de reserva. O nosso reserva de luxo é o Guilherme, tá? Nosso técnico, galera, vamos lá pro Paiva. Eu acho que é a melhor opção que a gente temos, mas eu indico para vocês também, galera, pode ser uma boa opção com Pedro Caixinha, tá? E o Ramon Dias jogando dentro de casa. O Marcão também, o Fluminense pegando o Bragantino muito fraco, então indico muito para vocês essas opções. Mas o meu técnico vai ter o Renato Paiva, tá? Do time do Botafogo, tá? Já vou colocando ele aí. E o nosso capitão, nosso querido capitão, vai ter que ser ele, o Yuri Alberto, galera. Yuri Alberto jogando dentro de casa contra um time do Vasco que defensivamente é muito fraco, então vai estar com a braçadeira de capitão e creio que ele vai fazer um golzinho pra gente aí, tá bom? Já vou confirmar aqui. Vou pedir a gentileza para vocês de novo, ó. Se inscreva no canal do Cartoleiro Topzera. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês. Muita boa sorte aí nessa segunda rodada. E galera, sempre pensando em valorizar e agora pontuar também. Beleza? Fica meu agradecimento para vocês. Sempre, hoje e para todo fim de cartola para vocês. Beleza? E vamos que vamos. Rapaziada, Cartoleiro Topzera na área com vocês. Valeu! Tchau!